explicar o sistema JDBC com banco de dados, certo? Então, para isso, nós temos que ter o BIM, que já foi explicado em sala como é que faz, certo? E nós temos que ter o DAO e a tela. Tranquilo? Então, nós vamos fazer esse exemplo com a tela de grupos. Tranquilo? Então, a tela de grupo aqui, para mim ter essa tela, fazer essa tela de grupo, eu tenho que ter um banco de dados grupo. Certo? Então, aqui, ó, ID grupos, nome e ativo. ID grupos, nome e ativo. Aqui eu coloquei código porque o usuário não tem que ficar sabendo que lá no meu banco de dados isso aqui é ID grupo, tá? Então, eu criei a minha tela, dei os nomes corretos, né? Esse campo aqui se chama JTXT código, esse aqui se chama JTXT nome, esse aqui se chama CHB ativo, certo? E aqui os botões também têm os seus nomes, né? BT incluir, alterar, certo? Excluir, confirmar e assim sucessivamente. Tá. Então, o que nós temos que entender, que foi explicado, é o seguinte: quando nós temos os três, certo? As informações para ir para o banco de dados, elas têm que cair no DAO. Tranquilo? Então, eu tenho lá o meu DAO, eu tenho o meu BIM e eu tenho a minha tela. Tá? Então, quando eu for fazer, por exemplo, uma inserção, vou inserir os dados no banco de dados. O que eu tenho que fazer? Da tela, eu tenho que ir para o BIM, certo? Do BIM, ele joga para o DAO e aí o DAO joga para o MySQL, que é o banco de dados. Tranquilo? Então, essa é a sequência que nós vamos tentar explicar, que nós vamos explicar agora aqui, não tentar explicar. Nós vamos explicar aqui como é que funciona isso, tá? Então, a gente tem, vamos lá, dentro do BIM, nós temos o grupo, certo? Que é o BIM do grupo, né? Que está igual lá o banco de dados. Então, eu tenho ID grupos, nome e ativo. A gente for no banco de dados, certo? Ó, ID grupos, nome e ativo. Tranquilo? Então, nós temos todos aqui de boa. Ele está encapsulado, né? Tem que estar encapsulado. E aqui no caso, eu não criei o construtor padrão, tá? Tem que ter o construtor padrão. O construtor padrão é o construtor sem parâmetros, né? Só abre e fecha parênteses. Beleza? Então tá aqui. Aqui eu fiz o meu, de acordo com a aula que nós fizemos, o meu DAO, tá? Esse DAO aqui, devido ao pouco tempo de explicação, eu fiz ele bem simplesinho. A gente vai melhorar mais esse DAO aqui, tá? Mas dá para ter uma ideia de como ele vai ser. Tranquilo? Então tá ótimo. Então, nós vamos começar com uma inserção, tá? Então, seguindo esse fluxo aqui, eu tenho que pegar da tela, certo? Jogar para o BIM e do BIM jogar para o DAO. Então, vamos dar uma olhada lá no incluir. Desculpa, o incluir, né? Ele simplesmente vai e joga os dados para limpa, habilita, cria o BIM, certo? E coloca esse incluindo true aqui. Depois eu vou explicar o que é ele, tá? Mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Se aqui no meu incluir eu criei um BIM, olha lá, criei um BIM, certo? Esse BIM, ele está vazio. Então, eu tenho lá a minha tela e o meu BIM, tá? Quando eu clico no confirmar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o que está na tela e jogar para o BIM, ó, da tela para o BIM. Aqui, ó, eu tenho o BIM e eu estou pegando essa informação e jogando da tela para dentro do BIM, ó. O BIM é o grupo, 7D grupos, pego o que está na tela. Por que isso aqui é o que está na tela? Porque se você for ver aqui, ó, esse cara aqui se chama JTXT código, né, ó, JTXT nome, JTXT ativo. Então, eu estou pegando o JTXT código e jogando, ó, 7 ID grupos para dentro do BIM, tá? Em aula, eu fiz assim, ó, eu peguei isso aqui e dei uma melhorada, né? Uma melhorada não, fiz em duas partes. Eu declarei um inteiro código, certo? E coloquei ele aqui e depois eu joguei para cá, tá? Tanto faz da forma antiga quanto essa. Essa aqui ela fica um pouco mais claro, né? Então, peguei o código, ele é string, transformei ele para inteiro, né? E joguei aqui para dentro de uma variável inteira. Aí passei ele aqui, tranquilo?
Mesma coisa para o nome, né? Foi explicado em sala também, não preciso transformar, porque o nome aqui, ó, se eu der Ctrl barra de espaço, ó, nome, vendo, ó, ele espera uma string. E o getTest, ó, Ctrl barra de espaço, ele tem uma string, ele retorna uma string. Então, string com string não tem problema. Aqui é string para inteiro, né? Se eu clicar aqui, ó, inteiro, tá? Então, desculpa, Ctrl barra de espaço, né? E de grupos aqui, ó, ele espera um inteiro, tranquilo? Então, é isso aqui que eu estou pegando e jogando da tela para o bin. Eu estou fazendo essa parte aqui, ó, tela para bin, certo? O CHB ativo, né, ele tem uma particularidade. Ele está marcado ou desmarcado. Então, eu tenho que perguntar se ele e select é true, significa que está marcado. Então, eu coloco o ativo S, senão eu coloco N, tá? Para mim gravar lá no banco de dados isso, ó, né? Char 1, aqui é char, eu coloquei, dá para colocar, eu pedi para colocar varchar, né? Tanto faz em qualquer um dos dois. Mas char varchar é melhor, tá? Do que char. Beleza. Então, eu peguei da tela e joguei para o bin. Então, essa parte aqui, ó, vou até colocar um comentário aqui, ó, tela para bin, tranquilo? Depois, eu vou fazer o quê? Bin para DAO. Na realidade, aqui, né, eu estou fazendo aqui, ó, o insert, né, ó, grupo DAO, insert grupos. E o grupos é esse cara aqui que eu peguei aqui, o bin, ó, coloquei os valores e estou passando insert. Esse incluindo aqui eu vou explicar mais para frente, tá? Então, ó, tela para bin, bin para DAO, inserir, fechou, certo? Aí, acabei o meu confirmar, eu desabilito, limpo e faço o bin ficar nulo, tá? Isso aqui também depois vocês vão entender por quê. Então, basicamente, nós fizemos isso aqui, ó, tela para bin, bin para DAO, e o DAO fez um insert no banco, certo? A outra parte é assim, ó, eu tenho o banco de dados, eu pego as informações do banco de dados, jogo para o DAO joga para o bin e o bin joga para a tela, tá? Então, nós vamos aprender a fazer isso aqui também, beleza? Então, por exemplo, uma exclusão, como é que vai ser? Eu pego da tela, jogo para o bin e o bin joga para o DAO, tá? Vamos ver que essa parte aqui também é bem simples, né? Ó. Então, vamos ver se o excluir está assim. Olha lá. Tranquilo? Só que aqui tem uma particularidade, porque, ó, eu estou pegando o bin e jogando para o excluir? Não, né? Mas eu poderia fazer isso. Por que eu não fiz aqui e dá certo? Porque quem vai fazer isso para mim vai ser o pesquisar, certo? O pesquisar, porque para mim excluir, eu tenho que pesquisar e depois excluir, né? Eu vou mostrar para vocês isso na prática depois, tá? Então, mas aqui, então, eu tenho o pesquisar, que está jogando, ó, do bin para a tela, tá vendo, ó? Caminho contrário, ó. Estou pegando, ó, get nome do bin, jogando para o JTXT nome da tela. E aqui mesma coisa, né? Estou perguntando se o get ativo é igual a S, né? Se isso aqui for true, ele marca o CHB ativo, senão ele desmarca, beleza? Mas, basicamente, é isso aqui, né? Eu pego da tela, jogo para o bin, e o bin eu jogo para o DAO, e o DAO eu jogo para o banco de dados. Tranquilo? Nos próximos vídeos eu vou estar explicando cada uma das operações e algumas outras coisas também.